E aí os crentes me perguntam, como anteontem, conversando com um amigo das antigas que se converteu comigo há 50 anos ou 49 anos, quando eu era pastor em Manaus, na Igreja Presbiteriana Central da Rua Silva Ramos, mas ele veio da Escola Técnica Federal, onde eu pregava com regularidade, ele e dezenas que estão lá até hoje, ou dos campos universitários, dos lugares os mais variados onde eu ia pregar praticamente todo dia. Pois bem, e ele me perguntando, escuta, deixa eu saber contigo, Caio, quando eu me converti com você, com seu pai, e eu vi tanto milagre acontecendo, era um tempo de tanto milagre, que eu fiquei chocado de ver os milagres, como vocês oravam, impunham as mãos, e as pessoas eram curadas das coisas mais loucas e impensáveis, com aquela quantidade enorme de possessos, genuinamente possessos, casos bravos, que aconteciam de serem subitamente libertos, o que ninguém encontrava solução há anos e anos e anos, de repente livres, imediatamente livres, subitamente livres, e nunca mais havia retrocesso, nem queda. Olha, nunca mais eu vi isso por aqui. O que será que está acontecendo? Aí eu falei, é a familiaridade. Vocês todos, e não só vocês aí, mas em qualquer lugar, vão virando filhos de Nazaré com o passar de pouco tempo. Todo mundo acaba sofrendo da síndrome de Nazaré. Se não mantiver o coração aceso, atento, apaixonado, renovado, realegrificado na alegria do Espírito Santo, refeito no amor de Deus, restabelecido na graça operante de Deus na vida da gente, praticando sempre, de novo e todo dia, como coisa nova, tratando aquilo que a gente sabe que Deus faz como realidade miraculosamente inusitada, nunca se acostumando com a sublimidade, tratando a sublimidade como realidade sublime sempre, sem criar a naturalização da graça de Deus como coisa de somenos, sem ficar dando de ombros para a misericórdia de Deus, ao contrário, fazendo como Jesus, que era a fonte geradora de tudo, mas não deixava de dar a si mesmo o privilégio de algumas estupefações, de algumas admirações. E admirou-se e disse, nunca vi em todo Israel uma fé como essa. E admirou-se da mulher Sirofenícia e disse, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. E de vez em quando ele está em estado de alegria admirada, positivamente admirada, sendo ele a fonte emanadora e geradora de todas essas coisas, não deixou de se admirar com a graça de Deus em ação na vida dos outros. Mas a maioria, eu dizia para aquele meu amigo e filho na fé, a maioria naturaliza logo tudo, fica dizendo, já estou aqui há alguns anos, já vi de tudo. Aí pronto. Quando você diz, já sei de tudo, já vi de tudo, e não se alegra mais todo dia, como se aquele dia fosse o primeiro de todos os demais dias, e que a cada novo dia você vai se alegrar outra vez, toda vez e de novo, com a graça de Deus que se renova a cada manhã, com as misericórdias que se refazem a cada manhã, e com a possibilidade da surpresa divina
que quer nos visitar todo dia com o pão nosso que vem, com a misericórdia do dia de hoje, com a graça do dia de hoje, com o livramento do dia de hoje, com a manifestação de Deus do dia chamado hoje. Porque Deus opera apenas para quem existe nesse estado existencial de apreciação do dia chamado hoje. E se não for assim, na apreciação do dia chamado hoje, você vai se tornando um ente calejado. E você perde a capacidade de se maravilhar, de se enternecer, de se apaixonar, de celebrar, como sempre, a mesma manifestação de Deus, nunca achando que aquilo ali é coisa de somenos, porque não é. E eu disse a ele, olha, eu continuo vendo milagres acontecerem. Todo dia tem pelo menos uma oração minha que eu faço em favor de alguém, em favor de alguns, ou em favor de alguma situação de necessidade, que é atendida todo dia, miraculosamente. Eu amanheço todo dia não sabendo o que será, mas sabendo o que será conforme a graça de Deus, que não faltará. Eu não quero saber nunca de onde, porque eu sei que não importa quem seja o mediador do processo humano, ou do fenômeno humano, eu sei que a origem é uma só. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variações. Mas o que aconteceu com vocês todos é que vocês se acostumaram. E aí foram ficando indiferentes. E depois a indiferença vai gerando uma dormência, um numbness no ser, no espírito, na alma. Gera uma dessensibilização gradativa. Até o ponto que a dessensibilização se transforma em cinismo. E o cinismo mergulha a gente inevitavelmente na incredulidade. Quando você chega na dimensão do cinismo, o próximo passo é a descrença total. Não tem apelação. Aí, se você crê, você vê a glória de Deus. Mas se você não crê, você vê apenas as parcas e pífias e falidas possibilidades humanas, no máximo. É só o que lhe resta, se você deixa de crer. Aí, sem fé, você não vai ver nada acontecer. Sem fé, é impossível divisar o sublime, o transcendente, o que está para além do imediato. Sem fé, você não vê as outras camadas. Você só vê o que vem contra você em maior número e se apavora. Você tem só o olhar de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que só via os exércitos inimigos no imediato. E foi Eliseu que disse, não fiques preocupado, porque são muito mais os que estão conosco do que eles representam. E aí o garoto não conseguia enxergar e o Senhor Deus, e Eliseu disse, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Aí ele viu a multidão de seres celestiais, de aparatos celestiais, indescritíveis, chamados de anjos, que é o apelido bíblico desses seres transdimensionais, poderosos em grande multidão, que fazia com que aquele exército dos sírios se transformasse numa bobagem para acabar com um petelecozinho. E aí Geazi ficou aturdido. Pois bem, sem fé ninguém tem essa outra visão. Ninguém tem essa outra certeza. Com as aritméticazinhas do seu cotidiano medíocre, 2 e 2 serão sempre 4. 5 pães e 2 peixinhos não servem para alimentar uma multidão de no mínimo 5, 6, 7, 8 mil pessoas. Não serve. Não explica.
E o Evangelho é isso que está para além das somas imediatas, das divisões imediatas, até das multiplicações imediatas. Tem a ver com crescimentos exponenciais para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se a gente mantém o olhar vivo na graça de Deus. Pois bem, eles que se maravilhavam, se escandalizavam. E a gente continua no tema do totem, viajando para o tabu, com uma facilidade enorme. E, frequentemente, quando eu vejo alguma coisa genuína se manifestando, eu fico logo esperando a hora em que vão arranjar algum pretexto, alguma desculpa, alguma pseudo-razão, alguma falsa justificativa, ou alguma invenção, alguma fake news, para ver se eles aplicam aquilo como um decalque, como uma cola, como algo a ser grudado em você, para você carregar aquele stick do preconceito, do estigma na sua vida, para que de maravilha totêmica você se transforme num tabu desprezível, odiento, de onde nada divino virá, apesar deles terem acabado de se maravilhar. Mas eles preferem, a psicologia humana prefere não ter Deus do que ter Deus se manifestando num nível semelhante ao nosso e nos revelando que nós só não somos daquele tipo, daquela qualidade, daquela origem, daquela natureza, e carregados daquelas mesmas possibilidades pelo nosso aferramento, pelo nosso enraizamento, pelo nosso apego profundo à mediocridade, ao racionalismo, às lógicas do pequenismo, da tolice proibitiva de qualquer coisa mais sublime. E aí, quando você começa a sentir que está sendo seduzido pela maravilha totêmica da manifestação da graça de Deus na vida de alguém, que é tão gente quanto eu, quanto você, isso, na maioria das vezes, dura pouco tempo. O pessoal fica logo procurando algo para servir de desculpa, de justificativa, para dizer, não, foi só um episódio, foi só uma ocasião, mas não, ele é tão igual a mim e que eu não quero mais nem ouvir. Porque continuar te vendo, te ouvindo, andando contigo, se torna ameaçador, se torna de uma provocação insuportável. Por isso é melhor encher o mundo de tabus do que ter referências totêmicas, sejam provocativamente elevadoras, sublimes, evocadoras de um nível superior e possibilidade mais elevada de viver, de existir, de ser, de manifestar, de realizar na vida. Então, como a grande maioria tem preguiça do divino, preguiça do sublime, preguiça do inusitado, preguiça do transcendente, preguiça do maravilhoso, eles preferem trazer tudo para esse nível, completamente empoeirado, elameado, baixo e pequeno. E aí isso bloqueia todas as percepções, a ponto de que é acerca de Jesus que se diz o que está afirmado no verso 5 de Marcos 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Você já pensou? Jesus não conseguiu. Viu muita gente doente para todo lado, mas não pôde. Passou por todas essas pessoas, todo mundo que ele conhecia, pelo menos desde os 8, 9 anos de idade, quando voltou do Egito. Conheceu a vida inteira, sabia os apelidos, mas não pôde.
fazer nada melhor dentro de casa, pelos seus, pela parentela, pelos amigos, por aqueles que te viram crescer, que agora não conseguem explicar como de repente você aparece como uma pessoa totalmente expressiva de uma graça divina que esteve o tempo todo entre eles e eles não perceberam e agora estão chocados com a grandeza dessas maravilhas que Jesus faria entre eles, mas não pôde. Não pôde porque o coração estava blindado. Não pôde fazer ali, em Nazaré, na sua casa, entre os seus, nenhum milagre, senão curar uns poucos. Aqui em Nazaré a gente tem a antítese das narrativas de Jesus em todos os evangelhos, que é onde se diz, e curou a todos, de todas as moléstias, de todas as doenças, de todas as aflições, de todo tipo de doença e de enfermidade. É o que se vê repetida e recorrentemente acerca de Jesus em todos os lugares aonde ele chega. Especialmente no ambiente dos simples, dos pobres, dos carentes, dos necessitados, na chamada Galiléia dos gentios ou nas fronteiras para além delas. Isso aí é abundante. Aqui não pôde, senão curar uns poucos. Gente que se podia contar nas mãos, uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Uma outra palavra que a gente ouve nos evangelhos é: e Jesus os curava ou expulsava os espíritos imundos dos atormentados de mente, de coração, meramente pela palavra. Lembra? Eu já dei ênfase aqui mesmo em Mateus. Em meramente pela palavra, meramente pela palavra. Agora aqui é o oposto. Não pôde fazer nada. E ele pregou em Nazaré, na sinagoga, ele disse, hoje essa palavra se cumpriu em mim. Ele falou isso tudo, mas isso não gestou, não gerou, não engravidou ninguém com fé. Só com uma maravilha perplexada que se transformou imediatamente num escândalo chocante e num repúdio total. De modo que o coração deles se fechou coletivamente, de modo completo, e não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, que é o que a gente vê hoje em dia. O coração de quase todo mundo está fechado, especialmente dentro da igreja. Você diz, mas na igreja não, cara, não, é fácil. Você vê milagre acontecendo lá de fora. Eu digo isso a você, que transito onde você nem sonha em transitar, em botar o pé. Eu chego lá, nesses lugares, falo com essas pessoas. Gente que não quer saber de igreja nem de religião, mas que tem um coração aberto para ficarem rapidamente impressionados por Jesus. Rapidamente. E aí, quando o coração deles se abre, eles se maravilham para essa beleza do Evangelho. Junto com esse maravilhar-se vem um abrir geral, um arreganho sublime do ser, em relação a se deixarem penetrar pela graça divina, se deixarem engravidar pelo amor de Deus, por Cristo neles. Isso eclode como graça maravilhosa, sublime no coração. Agora, entre os crentes, o cara fala esse nome, Jesus, 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 que depois de um tempo não significa mais coisa nenhuma. Deus, 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 Deus. Quanto mais se fala de Deus, menos Deus significa. Quanto mais se grita Jesus, menos Jesus tem significado. Quanto mais se grita, menos se fala no silencioso, menos Deus no coração, menos Deus no interior
do ser, menos Deus na quietude do quarto, menos Deus no silêncio da mente, menos Deus na intimidade do ser, menos Deus na visceralidade da nossa própria existência, menos Deus em tudo. Quanto mais Deus público, menos Deus íntimo. Quanto mais mega Deus, menos Deus meu, Deus meu, Deus meu no meu coração. Quanto mais espetáculo divino, menos maravilha divina na prática singela do meu ser. Menos tudo. E vocês não percebem que até os endemoninhados das igrejas que vocês assistem na TV ou eventualmente frequentam são contratados, a maioria. Ou então ficam vendo na televisão como é que reagem os possessos daquela igreja nos cultos transmitidos e já vão lá se sentindo mal porque a vida deles é ruim e tem alguém do lado deles dizendo no dia que você se converter, você vai ficar rico, vai prosperar, vai isso, vai aquilo, vai ter carro, vai ter casa, vai tudo. Mas antes você tem que ficar livre do diabo que está te atormentando. Então o cara já vai com o script todo pronto para cair daquele jeito, para se azarolhar daquele jeito, para se estribuchar daquele jeito. É tudo pré-programado, ou explícita e definidamente, ou no condicionamento pré-estabelecido. Mas é tudo fajutice e farsa. Então ninguém crê em nada realmente. E aí, o último lugar onde Jesus está operando é dentro da igreja, porque a igreja é um simulacro de Nazaré. A igreja é onde aqueles que se pensam família de Jesus, irmãos de Jesus, parentes de Jesus, aldeia de Jesus, congregação de Jesus estão. E é onde ele menos age. E é onde ele não consegue mais agir. Não pode. Isso é que é chocante. Ele pode entre os romanos. Ele pode entre os pagãos da Ciro-Fenícia. Ele pode engadar em Geresa com um homem possesso de uma legião de demônios, o louco da montanha. Ele pode em todos os lugares estranhos, para todas as pessoas esquisitas. Agora, para esse pessoal da pseudo-congregação da família de Jesus, ele não pode fazer nenhum milagre. É por isso que a igreja se tornou o lugar que mais fala de milagre, é onde menos milagres genuinamente acontecem. São milagres marsalinos, de um lado, ou então milagres contratados de outro, ou milagres de sugestão, tipo o showzinho da fé, que é um negócio assim com água com açúcar, que o cara levanta ali, é só velhinha que levanta ali, ele estica o braço, aí a bichinha tá ali. Aí daqui a pouco, volta no dia seguinte. De vez em quando você vê uns vídeos da mesma pessoa 30 vezes. Voltei porque eu preciso de cura para minha dor de barriga. Ao invés de ir num médico, aí fica ali aquela recorrência do mesmo medíocre e transformador de qualquer que seja a sublimidade do milagre numa corriqueiridade completamente patética, que aparentemente poucos de vocês notam. Mas não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos. Na igreja, que vive a síndrome de Nazaré, e toda a igreja, depois de um tempo, todo crente, depois de um tempo, vira membro da aldeia de Nazaré. Inevitavelmente, quase todos. Só uns poucos não, mas a maioria sim. A graça de Deus na igreja, infelizmente, alcança poucos. Porque a grande maioria diz, esse aqui a gente sabe, a gente viu, a gente conhece, já pegamos até a irmã dele e tal, já isso e aquilo, a gente sabe. Não. Vai criando essa familiaridade satânica, uma espécie de familiaridade demoníaca, maligna, que bloqueia o coração, não pôde fazer ali nenhum milagre.
Não pôde só passar a tocar e olhar e curar, ou desejar a cura do indivíduo e ele ficar curado, porque estava todo mundo blindado. A síndrome de Nazaré blinda mente, coração, emoção, afeto, sentimento e torna tudo costumeiro, transforma Deus num colega, Jesus num amigo de farra, de canalice, de mentira, de hipocrisia, com a qual ele se associa. E aí, Jesus mesmo não pode fazer nada no meio dessa congregação. E aí, nela só haverá gritos. Eles vão se maravilhar escandalizadamente. Porque toda vez que eles são confrontados pela realidade do que Jesus faz e opera, eles ficam escandalizados e chocados. Eles dizem que gostam e que amam desde que não aconteça. E desde que não aconteça com ninguém que eles conheçam bem. E desde que não aconteça com alguém que seja absolutamente humano, mas que resolveu se entregar à graça mais sublimemente divina. E nele essa graça começou a operar. Aí eles fecham o coração porque isso os responsabiliza e os convoca para a possibilidade de um nível de experiência de vida que eles não querem ter. Não pôde curar e fazer nenhum milagre se não curar, milagre nenhum. Aquelas coisas maiores, inusitadas, extraordinárias, nada. Se não curar uns poucos doentes com uma condição, impondo as mãos, fazendo uma espécie de transferência direta de cura. A imposição das mãos carrega uma fenomenologia de transferência. É por isso que Paulo diz a Timóteo para não impor precipitadamente as mãos dele na ordenação de pessoas. Há uma espécie de cumplicidade na imposição das mãos, no mínimo. Em outras ocasiões, a lucidez, a consciência da imposição das mãos carrega uma certeza de transferência de graça, mediante a vontade do toque. Quando aqui em Marcos se diz não pôde curar senão uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, fica muito claro que a imposição das mãos é um recurso de natureza final e básica para alcançar aqueles que não têm, pela fé desenvolvida, a capacidade de se apropriarem sem toque, sem sensorialidade, sem presença, sem a certeza de que tem um corpo a corpo acontecendo. Nesse caso aqui de Nazaré, os que ele conseguiu ajudar eram os que tinham um remanescentezinho de fé que podia acolher essa manifestação do toque, da sensorialidade bondosa, benfazeja, abençoadora, desejadora de cura. Isso abria ainda o coração desses poucos. Porque quando de fato os grupos humanos estão predispostos em fé, eu aqui desse lugar estou pregando, estou falando, estou ensinando, e eu sei que aqui dentre os que estão me ouvindo e dos milhares que vão me ver e ouvir depois, existem aqueles que estão com o coração totalmente maravilhado, aberto e não bloqueado. E esses são curados meramente pela palavra. Eu não preciso ir a lugar nenhum, basta sair daqui de casa quando é necessário. Às vezes vem aqui em casa me dizerem, eu estava ouvindo o senhor, eu fui curado disso ou daquilo. Mas agora, no Rio, por exemplo, eu fui pregar numa roda de samba, na Glória.
Lá no meio daquela multidão, 2 ou 3 ou 4 vieram até mim me falando: eu te vejo e te ouço todo dia e eu tenho sido curado de coisas que são inacreditáveis, meramente pela palavra. Já até a expressão do Evangelho eles guardaram no coração e sabem que pode ser meramente pela palavra. E em outros lugares onde eu estive pregando no Rio, ouvi os mesmos testemunhos. Ou em podcasts que eu fui, onde começa de um jeito, num deles, todo mundo era agnóstico e um era ateu, de uns 5 ou 6 assim em volta. No final de 3 horas de conversa, tinha uns 2 ou 3 chorando. Os agnósticos, indagados outra vez pelo meu host, disseram: bom, a gente chegou aqui agnóstico, mas agora ninguém tem certeza de mais nada. Eu acho que a gente crê agora, porque a gente nunca tinha sido exposto a isso. E o ateu disse: não, eu não tenho como sair daqui ateu. Eu era ateu do que eu não sabia, mas hoje eu fui tocado aqui dentro, e aqui na mente e no coração, por uma realidade que eu desconhecia. Nunca mais eu vou poder sair levianamente dizendo isso. Tem algo que me tocou. Aí você vai pregar num outro lugar. Como eu fui, por exemplo, dentre tantos outros, vou dar um último exemplo aqui para não me alongar demais. Na igreja, no Espaço Betesda, na inauguração do espaço tão lindo lá do meu querido amigo Ricardo Gondim, e da Jerusa, e da família, e daquele grupo humano lindo que está lá com eles há muito tempo. Pois bem, quanta gente estava lá de tantos outros lugares, ou até cidades diferentes de São Paulo, que foram lá só para me dizer: te ouvindo, eu fui curado disso, daquilo, daquilo outro. Gente contando essa história para todo lado. Como agora, domingo passado, aqui, na reunião do Caminho da Graça. 3, 4 pessoas que vieram de fora só para me alcançarem, poderem falar comigo e me dizerem: você não tem ideia, pastor, do que aconteceu comigo. E aí, milagres, curas meramente pela palavra. O sábado eu fui pregar aqui na Ceilândia, numa comunidade chamada Coletivação, que é um lugar muito bonitinho, muito lindo, muito querido, muito esperançoso. E eu já fui 2 vezes falar lá. Gente, porque eu me afeiçoei. 3 ou 4 pessoas me procuraram até eu ser levado de volta para casa, ser trazido aqui para casa, me contando, dentre tantas que só queriam tirar fotos, dar beijinhos e abraços, contando do que tinha acontecido de milagre na vida delas, me assistindo no celular ou num computador distante. Por quê? Porque não sofrem da síndrome de Nazaré, que é essa que transformou o tótem num tabu desprezível. E aí até Jesus entra no pacote. Para muita gente, Jesus começou como Deus. Hoje ele é apenas uma confissão supersticiosa de poder, mas não tem mais a soberania, nem o senhorio, nem a realidade dele, ante a qual o coração humano se curve, se quebrante, se ponha genuflexo, com adoração sincera, renovada todo dia, todo dia, todo dia. Eu espero que essa entrada aqui, Nazaré, tenha ajudado você a enxergar o que você não quer para você. Eu, por exemplo, não quero para mim o modo como o verso 6 de Marcos 6 conclui dizendo: e admirou-se Jesus da incredulidade deles. Ele se admirou da fé do centurião romano, da fé da Cirofenícia, do homem louco da montanha. Tinha um monte de outras pessoas, mas esses aqui, da casa dele, da congregação que dizia: a gente sabe tudo sobre ele, da igreja de Nazaré, ele admirou-se da incredulidade deles. Contudo, apesar deles
apesar deles, ainda andava pelas outras aldeias, nas vizinhanças, nas proximidades, ensinando. Sobrou o ensino, não mais milagre, porque o milagre demanda uma fé mais aberta. O ensino qualquer um pode ouvir, para praticar tem que ter fé aprofundada. E o milagre e a cura tem que ser aquilo que é acolhido, sem medo, sem dúvida, sem titubeio, sem serás, mas com certezas de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem.